Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais um podcast e hoje você vai conhecer aí um breve relato aí do nosso convidado, Dr. Ayrton. Ayrton Ferreira da Silva, casado, advogado, natural de Itaiópolis, Santa Catarina. Veio morar em Pinhais com a sua família quando tinha 4 anos. Mora em Pinhais há 56 anos. Tecnólogo em recursos humanos, pós-graduado em administração pública, formado em direito. Presidente do Sindicato do Trabalho, Indústria Fósforos Piraí do Sul e Irati. Diretor da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Estado do Paraná. Membro da Força Sindical do Estado do Paraná. Foi vereador no município de Pinhais por 2 mandatos, de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020. Foi membro da Agitec, UFPR, proprietário do escritório de advocacia Ayrton Silva, no centro de Pinhais. E hoje é o nosso convidado especial no podcast A Hora da Profecia, com o pastor Carlos Cardoso. Glória a Deus, com um currículo desse, hein, doutor Ayrton? Boa noite e cumprimente os nossos amigos que estão nos assistindo. Boa noite, pastor, Alágio na direção, agradecendo essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui esta noite, podendo explanar algumas coisas a respeito de, acho que são vários assuntos também, né? Então, graças a Deus e obrigado pela oportunidade. Irmãos, faltou colocar ali que ele é presbítero, né? Eu sou da Assembleia de Deus, já desde 1978, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O senhor congregou com o pastor que partiu para o senhor? Pimentel, José Pimentel de Carvalho. José Pimentel, e aqui em Pinhais... o pastor José de Jesus Nunes Pires também. Ah, sim. E a gente sabe que o doutor Ayrton, né, ele é advogado, foi vereador por 2 mandatos, e ele é o primeiro suplente agora também pelo PSC, aqui na cidade de Pinhais. E ele fez um trabalho excelente, né, como vereador, como advogado, com certeza, criou e fez vários projetos de lei. E nós gostaríamos, né, primeiro vamos tratar essa questão política, doutor, né? E eu queria perguntar para o senhor vê a política hoje como uma missão? Eu acredito que sim, porque quando a gente entra na política, a gente quer ver uma mudança, né? Não para, que nem eu estava como vereador, eu sempre falava estou como vereador, porque a vereança não é uma profissão, né? Você tem que ter uma profissão e aquilo ali é um meio de a gente entrar e poder ajudar outras pessoas também com vários projetos, como nós fizemos projetos na causa animal, que não tínhamos aqui no município de Pinhais. Eu sempre comento que o município de Pinhais tem 2 fases. Uma antes do Luizão, um prefeito que nós tivemos, foi deputado federal, muito conhecido aqui no nosso município. E depois nós tivemos uma continuação com a Marli Paulino e estamos tendo uma continuação com a Rosa Maria, que eu fui vereador junto com a atual prefeita, né? Também fizemos um trabalho aqui no município de Pinhais com várias leis, né? Tanto para a igreja como para a comunidade em geral, porque quando a gente entra para legislar, nós não pensamos em um foco, apenas em um foco, né? Eu vou legislar para a igreja. Não, eu estou vereador no município de Pinhais para legislar pelo município de Pinhais. Pela população. Exatamente. Então, a gente conversou um pouco aqui em off, né? Até a prefeita esteve aqui e ela falou muito bem desse trabalho e eu fiquei feliz de saber do senhor sobre a questão animal, né? Que é a questão da castração e o cuidado que o município tem. E ela falou também do amparo do animal abandonado. Até o que está na rua está sendo cuidado pela prefeitura. Então, eu acredito que só a questão da castração e esse cuidado com os animais, né, já é um benefício para a população, né? Exatamente. Eu lembro no meu primeiro mandato, em 2013, quando eu assumi, nós não tínhamos uma dotação orçamentária específica para a proteção animal. Na época, eu criei uma dotação orçamentária no plano do município, para ter essa dotação, né? E depois fomos criando vários
vários programas, como a castração, projetos de castração que o município já tinha, poder ampliar, porque daí você tinha mais valores para aplicar nessa parte animal. Nós tivemos projetos do centro de castração, que depois primeiro era um projeto, depois ele virou realidade no nosso município hoje, né? Tínhamos o projeto também na época que apresentamos, que era sobre os carrinhos, essas bicicletas com carrinho para o lixo, que virou uma realidade também aqui no município de Pinhais, para os catadores de papéis, para tirar a tração animal também, porque nós tínhamos carros puxados a cavalos também. Que maltratavam. Exatamente, então também é uma conquista do nosso município, né? Nessa área de proteção. Ainda nós não conseguimos resolver tudo, porque tem muita gente que traz animais para abandonar na estrada ecológica, que não tem ninguém, traz de fora para abandonar no nosso município. Mas hoje, a castração do município, isso aí foi um ganho para toda a população, para as protetoras de animais que cuidavam, às vezes não tinha que tirar do bolso para mandar castrar os animais. E hoje o município tem uma política excelente. Graças a Deus. Doutor Ailton, a gente vê assim a questão política hoje no Brasil, né? Ela está muito ideológica, por um pensamento muito liberal. O senhor trabalha muito na área advogando questão familiar. A gente vai chegar lá. Mas eu quero entrar assim da importância de nós termos vereadores, deputado estadual, federal, e senadores com uma bancada que possa blindar essa questão. Principalmente a gente vê, teve agora em Goiânia, 2 semanas atrás, uma escola que foi multada em R$500 mil, essa escola, porque ela deu orientação às crianças sobre a ideologia de gênero, reprovando. Ela não aceitou a ideologia de gênero, a escola. E além de ela não aceitar, ela orientou não só a criança como os pais. Então isso caiu na mão de pessoas malignas, eu vou dizer. O colégio foi multado em R$500 mil, e esse R$500 mil que o colégio católico, não é evangélico, vai ter que pagar, vai ser para usar em propaganda a favor da ideologia de gênero. Então, assim, o senhor, como foi um vereador, né, dentro sabendo como funciona isso, tem como um vereador, uma bancada de vereadores blindar o município hoje sobre essas questões e como a cidade de Pinhais trata esse assunto? Eu vou, antes do senhor responder, eu cheguei aí na escola, eu moro em Araquari, Santa Catarina, não sou aqui do Paraná, e eu fui conversar com os professores. Eu fui lá conversar com os professores sobre o que eles iriam ensinar para os meus filhos, que eu vi que já estava tendo uma abertura, né, na questão de escola. E aí eles falaram que como vem, eles têm que ir, mas aí a diretora me orientou que lá todos da escola têm um princípio cristão e iriam falar de uma forma, né, porque são obrigados a falar, mas não para orientar e induzir ninguém a nada. Essa foi a fala da diretora e da professora. Então, assim, eu gostaria que um vereador ele pode ajudar o município aos bons costumes, né, que a gente vê que parece que isso está sendo bombardeado para uma mudança de comportamento. E como a cidade de Pinhais trabalha nisso na questão do conselho tutelar e em todas essas áreas? Olha, o vereador, ele é a ponta do iceberg. Ele é uma pontinha, ele é uma né? pontinha, Mas porque a gente consegue alterar alguma coisa, porque vamos dizer que você tem um plano que já vem do MEC pronto. Sim. Vai ser votado no município. Nós tivemos uma aqui, acho que em 2016, se eu não me engano, e eu estava no meu segundo mandato, e nós barramos algumas coisas, você consegue alterar algumas coisas, não tudo, porque hoje você dizer que você vai implantar essa política ou aquela política é difícil, porque você tem um Supremo, você tem os deputados votando e senadores. Então, o que eles votam lá em cima é o que vai influenciar para nós em todos os lugares, né? Porque e a cobrança de tudo isso aí é em cima do vereador, em cima da prefeita, desde de uma educação, de uma saúde, que às vezes você vê que é responsabilidade do governo federal, mas recai tudo sobre o governo municipal.
algumas coisas, como eu falei, a gente consegue às vezes alterar, não totalmente, e não você induzindo, mas que não falem sobre o outro, porque hoje o que nós vemos é uma minoria legislando sobre uma maioria. Isso é assustador, né? Assustador. E tudo que você coloca é isso, é picuinhas colocando, então você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você coloca. E nós tivemos dentro de todo esse tempo, dentro do município, sempre dentro com a secretária de Educação também, que é da época do Luizão, muito boa, que é a Andréia Francischini, também sempre tínhamos um diálogo muito bom e a escola é para estudar, para ter a educação ali, o que você tem no livro, o que está lá nos livros. Às vezes quando a gente fala que o Estado é laico, é para não pregar, eu não vou pregar a religião na sala de aula, não vou fazer isso, mas também não vou pregar outras ideologias que não estejam de acordo com a nossa Constituição Federal, porque na própria nossa Constituição preza Deus na nossa Constituição, né? Então, mas que não leve para um lado e nem para outro. Nós conseguimos alterar algumas coisas num projeto de lei, mas como eu falei, às vezes depende o que vem lá de cima, você tem que cuidar com o que você faz aqui embaixo, que tem as consequências. E o município de Pinhais em si, essa questão, a gente vê então que tem também trabalha dentro na realidade, do estado do Paraná. Eu não sei se você ouviu a fala do Gilmar Mendes, falando da cidade de Curitiba, né? Não, ali foi muito infeliz, né? Ele chamou Curitiba de fascista, né? O judiciário, ele tocou em toda uma estrutura em Curitiba, e ele falou do livro de uma das consultoras do Odebrecht, né? Que ele leu o livro, como foi tratado e tal, e eles estão agora, a gente vê, criminalizando quem muitas das vezes fez coisas boas, né? E a gente vê que o estado do Paraná foi atacado na fala de um ministro. E você vê que a mídia não falou em nada sobre isso, no termo de atacar ele ou de ter um contra-ataque. Todo mundo concordou com aquilo. E eu fiquei assustado com a fala dele sobre a questão de Curitiba. Mas a gente vê que o sul do país, né, que seria Rio Grande do Sul, até não é tanto, mas Santa Catarina e Paraná ainda é um estado muito conservador. Exato, uma parte de São Paulo também, né? Isso, interior de São Paulo, que preserva ainda os bons costumes da família tradicional, né? Que ainda tem muito essa questão da família, pai, mãe, filho, é família, né? E fora disso... E a gente vê que o município de Pinhais, graças a Deus, né, teve aí está na terceira geração de prefeitos que fizeram uma revolução na cidade. Essa é uma verdade, né? Exatamente. E preservando os bons costumes, sem atacar, que nem o senhor falou muito bem aqui, né? Que muitas das vezes o vereador ele fica refém do Senado e da Câmara de Deputados. E não tem como. Mas a gente vê que nessas gestões, nessas 3 gestões aí do Luizão, da Marli, agora da Rosa Maria. Da Rosa Maria, está sendo feito aí um trabalho excelente e a gente vê que, graças a Deus, e que Deus preserve, né, essa base para que esse município continue nessa visão. Para ter, só cortando um pouco. Pode falar. No primeiro mandato do Luizão mesmo, eu fiquei como primeiro suplente na época, foi em 2009 o Luizão começou, e ele me chamou para trabalhar junto, eu fiquei um tempo trabalhando junto, e ele sendo do PT, ele me chamou e falou, Ayrton, olha, você vai ser o canal entre aqui e as igrejas, trazendo as igrejas para a gente conversar. Na época ele abriu uns espaços para a igreja, no aniversário de Pinhais começou a abrir um espaço para o dia do evangélico, o dia do católico, para os outros também, que seria o eclético, você ter os shows deles, o católico e o evangélico. E abrindo espaço no gabinete dele para os pastores irem fazer oração. E uma vez por semana, quando quisesse, uma vez por semana, fazer oração no gabinete dele. Então, já começou lá atrás, ele sendo do PT na época, né? Mas já o pensamento dele, a ideologia diferente, né, nesse ponto. A Marli, a mesma coisa, a Rosa sempre aberta para as igrejas, continuou o mesmo sistema, abrindo-se espaço, porque antigamente as igrejas não conseguiam utilizar ginásios, auditórios aqui no município,
de Pinhais e foi alterar tudo isso. Hoje as igrejas têm essa abertura aqui também, né? Dentro do município de Pinhais. Todas, não só falando das igrejas evangélica, católica, então é uma abertura muito boa. E a gente sabe que, querendo ou não, essa questão só de abrir um gabinete para uma oração, eu digo, doutor Ailton, a política ela é muito pesada espiritual. Né? Eu já fui assessor, não assumi o cargo, minha esposa foi assessora de vereador. Tinha dia que ela chegava em casa, ela deitava e ia dormir. Ela não aguentava pressão, como uma funcionária de um gabinete. Agora imagine a cabeça de um vereador, de um deputado, né? Porque é uma pressão, a gente vê que é espiritual. Né? É aí que eu perguntei porque se o senhor acha que é uma missão, porque é espiritual. Se você for analisar, você tem muito poder de beneficiar e muitas vezes num voto pode prejudicar muita gente. Então a gente sabe que é espiritual e quando um prefeito ou um líder de qualquer município ele abre o espaço para receber oração e principalmente de pessoas com o coração bom, você sabe que isso ajuda o município muito, né? Exato, o nosso município aí fica entre 12ª e 13ª economia do estado do Paraná. E eu lembro que em 2000 nós não tínhamos nenhum monumento da Bíblia aqui no município de Pinhais. E na época até eu pedi para o Luizão, daí foi feito um primeiro monumento ali perto do terminal de Pinhais, que é bem central. E um outro, depois na sequência, foi feito um outro monumento à Bíblia ali na praça do Colégio Arnaldo Busato. Também uma região central aqui do município de Pinhais. Então hoje nós temos 2 monumentos da Bíblia aqui dentro do município e não tínhamos nenhum. Então isso aí é uma abertura que abriu para o município. Quando eu era vereador, também conversei com o Luizão. Na época nós não tínhamos, fomos dos primeiros municípios a implantar isenção de IPTU para os templos locados, templos de qualquer religião, né? Porque no Código Tributário Nacional, no artigo 150, ele fala só em templos próprios. Só que a lei ela abriu para os templos locados na época. Hoje o STF já liberou, mas antigamente era restrito a esses templos locados. Né? E qual é o entendimento, já que o senhor tocou nesse assunto, né? O benefício de uma igreja evangélica para um município? É aí que por causa, por exemplo, o senhor entrou com um processo porque existe um benefício para o município daquela igreja. Qual é a sua visão sobre isso? Hoje, lembra que até nós comentamos no início que nós temos que ter esse pensamento, os pastores têm que ter esse pensamento, não ele pegar e o município dar alguma coisa para ele, mas o que a igreja pode oferecer para o município, porque a igreja ela vai trabalhar com os drogados, com as famílias carentes, às vezes o município ela vai tirar um pouquinho daquele peso do município, porque hoje nós temos para tratamento de dependentes químicos o CRAS no município, e às vezes tem que mandar para internamento em outros lugares. Hoje as igrejas encaminham para casas de recuperação, tratam aquela pessoa, quando ela vem para a igreja, ela tem uma mudança de vida, né? Tem uma mudança de vida, pessoas necessitadas com cesta básica, com a roupa. As igrejas têm feito esse trabalho, quer dizer, ajudando o município, tirando um pouco dessa carga do município, não pensando na igreja, só aquela igreja que está pedindo que venha a nós e o vosso reino nada, mas ela também interferindo ali na sociedade com essa ajuda dela na área social, né? Que é muito importante. Isso aí contribui e é onde nós vamos ter mais pessoas de bem. Porque aquela pessoa que está na igreja, ela não vai ficar brigando com o vizinho, aqui ou ali. E não vai ficar em bares, às vezes, ou enchendo a cara e procurando brigas. Ela vai estar procurando o bem. Então, isso é importante da igreja na comunidade, né? E a gente estava conversando aqui em off com o Dr. Ailton. Algo muito importante, né? Que eu tive com o pastor Jorge Linhares, o pastor da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. E durante a pandemia o prefeito foi lá oferecer cesta básica. Aí o pastor chegou pro prefeito e falou, não, aqui é diferente. A gente que quer ajudar, quanto a cesta básica o senhor quer. Que hoje, inclusive a minha cunhada, ela é secretária da Assistência Social de Joinville, Santa Catarina. Eu não sei como é que
o município aqui trabalha, mas lá em Santa Catarina não fica ninguém na rua. Então, se chegar uma família de fora e estiver na rua, a prefeitura aluga uma casa e dá suporte para essa família por 3 meses, até eles arrumar emprego e conseguir pagar e desenvolver. Então, eles não deixam uma família na rua e tal. E a minha cunhada também falou que em Joinville tem um grupo de pastores que ajudam a prefeitura e não pedem nada para a prefeitura. Então, é nesse nível de igreja que eu acredito também, doutor, assim, porque hoje a gente vê que, como eu já tive no meio político, os pastores estão muito desacreditados do político. Então, a imagem que um político tem de um pastor é que ele vai pedir dinheiro. É a primeira imagem. Ele vai vir para pedir. E muitas das vezes não vai estar ali para oferecer, né? E aí a gente sabe que existem muitas igrejas sérias. A gente sabe do benefício de toda a igreja, né? Que nem eu sempre digo, é melhor ter uma igreja em cada esquina do que um boteco, como o senhor falou, né? Porque ali, pelo menos, a pessoa está ouvindo uma boa palavra, está ouvindo um louvor, tem muitas pessoas saindo da droga, muitas famílias, que a gente já vai passar por esse assunto, muitas famílias sendo restauradas pelo poder de Deus, por uma palavra, um aconselhamento. Então, existe o benefício. E é bom que toda a cristandade, aproveitando esse momento, até quero que o senhor fale como já viveu isso, né? As pessoas muitas das vezes são manipuladas, né, a mudar na última hora do seu voto e tal, por uma liderança evangélica que ele está usando o rebanho muitas das vezes para arrecadar dinheiro para ele e não em prol do reino de Deus. Então a gente está vendo esse descrédito da classe política sobre a classe de líderes evangélicos. Não é todos, né, com certeza. Em todo meio existe o joio e o trigo, mas existe essa visão. Eu estou certo ou errado? Certíssimo. Eu já tive experiência sobre isso, né? Nós ajudamos não pensando em, eu vou ajudar lá a igreja, vou ajudar os membros da igreja, pensando no voto. Mas é triste você ver no momento que aquele pastor que você às vezes ajudou, ele direto ali os 4 anos, chega na hora, fulano ofereceu alguma coisa, vai ajudar pessoas que muitas vezes não são nem da igreja, mas ofereceu alguma coisa, me ofereceu isso, então tudo bem. Só que depois que termina, que a pessoa, ou às vezes é eleito, vira as costas para ele, daí ele volta de novo. Então é complicado hoje, em geral, as pessoas venderem o seu voto. Aí chega na hora, depois ela fica cobrando leis, mas quem que colocou aquele político lá? Às vezes você que votou em alguém que não tinha condições de ganhar, e ele entrou por uma legenda, e você ajudou a colocar ele lá. E hoje nós vemos muito no Senado, na Câmara Federal, deputados que estão votando lei, e aí você chega na hora, mas o deputado que eu votei chegou na hora. Nós vemos, agora mesmo, tinha deputados aí que contra abrir CPI dos ataques que houveram lá, porque houve várias falhas, então tem que ser apurado, do movimento sem terra, invadindo terra, são coisas que tem que ter, mas e deputados evangélicos mudando voto, agora quando viu que o negócio complicou, eu altero o meu voto, eu vou para esse lado, ou para aquele. Não, você tem que ter. Eu, no meu tempo que eu estive na Câmara Municipal, sempre procurei zelar pela lei, que está na lei, votando de acordo com a lei e não alterando. O pessoal que me conheceu sabia das votações que tinha e o meu posicionamento. Está na lei, é legal, vamos votar. Não está, vamos arquivar. Então, é complicado nesse meio em geral. Não vou falar que é só do povo evangélico, sim, mas em geral. Mas para o povo cristão é pior, porque antigamente você falava que era cristão, você comprava na venda da esquina, em tudo que é lugar, e a pessoa confiava e sabia que você ia pagar. Hoje, se você pegar e liberar para um cristão, para uma pessoa que, eu sou crente até o Satanás porque ele crê em Jesus, mas exato. Então é complicado. Daí você usar o nome de cristão, mas era o pastor, e a primeira coisa, como falou, a mídia gosta disso. Pastor fez isso. E às vezes não é nem pastor, está na igreja, monta uma igreja ali e se diz que é.
Então, isso aí afetou muito o nome das igrejas, e às vezes a pessoa está descontente em algum lugar, eu vou lá e abro outro ministério porque eu quero ser presidente. Mas tem que tirar o eu. A Bíblia fala isso, esquece o eu. Mas tem muitos que não, ele quer o poder a qualquer custo. E a gente vê também, o senhor tocou no... Esse é o que da questão, né? Que tem muita gente pastoreando que nunca foi pastor. É isso daí. Né? Porque o pastor, ele vai lutar pela palavra. E a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então qualquer coisa que foge disso é do maligno. Se a pessoa ela tem 3 palavras, você não pode confiar na palavra de um homem de Deus, ele não tem princípio. E hoje a gente está nessa questão, né? Que muitos diáconos, cooperador, porque muitas vezes prega bem, fala bem, ensina bem, ele acha que é pastor. E aí ele vai fazer de tudo para afastar o propósito, né, da verdade. E daí vem os escândalos e as pessoas acabam desacreditando em vez de acreditar na palavra. E o senhor, como advogado, doutor Ailton, eu gostaria de falar algo que eu vejo assim. Hoje muita gente que está como vereador, como deputado, né, em primeiro mandato, seja estadual ou federal, ele não está preparado para a cadeira. Eu estou errado, eu estou certo. A gente vê, porque muitas vezes ele está ali por popularidade e não por saber. Muitas vezes não sabe nem formular uma lei. Né? Isso é uma realidade e é culpa da nossa população. Porque tem muitos que votam na pessoa que chega ali, olha, vou votar nele, coitado dele, ele precisa, quer dizer... Mas como eu falei no início, eu estou como vereador. Vereador não é cargo, não é porque tem que ajudar ele, porque ele tem que ter um salário dele. Não, você tem que pensar se ele vai fazer leis. Nós temos muitos assim, em tudo que é lugar. O pastor sabe que em tudo que é lugar você tem que, para você conseguir uma vaga, você tem que apresentar o teu currículo. Você tem, para a vaga de... Isso tem que ter o primeiro grau, tem que ter o segundo, tem que ter o ensino superior, tem que ter uma pós-graduação. Agora, para político, basta saber escrever. Às vezes nem ler direito não sabe, mas ele sabe assinar o nome dele. Ele já não é analfabeto. Então serve para político. Quer dizer, uma posição importante que nós temos, que um vereador de um município, um deputado estadual, um deputado federal, um senador da República, que vai fazer leis, que vai legislar, porque ele faz as leis ali, vai ser aprovado e o que ele vota lá e é aprovado, a população tem que cumprir, e não tem estudo nenhum. Então é complicado. Para tudo tem que ter estudo, menos para político. Esse não precisa ter qualificação nenhuma. Daí ele chega lá, o que colocam para aprovar, aprova. Então, hoje eu fiz parte quando eu era vereador, por só fiquei um ano fora da Comissão de Justiça e Redação, mas fiquei 4 anos como presidente, nos meus 2 mandatos, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão onde entram os projetos de lei, onde você vai verificar a legalidade de um projeto. E se você não entende a lei, como que você vai dizer que aquele projeto é ilegal, ele está na ilegalidade, e o que você vai fazer para poder adequar ele, para poder deixar ele de acordo com a legislação e que ele possa passar e que possa beneficiar as pessoas, se você não entende da lei. E aí você vê que muita gente, o voto hoje do brasileiro é por popularidade. A maior prova disso foi o Tiririca, que é um palhaço, né? E foi o camarada mais votado do Brasil. E ele falava publicamente, você sabe o que o político faz? Não, nem eu. Então, isso aí, e a população quer descarregar um voto de repúdio e acaba elegendo uma pessoa que não vai fazer nada. Que não fez. E vai falar, vote em mim, porque pior do que está não vai ficar, né? Então, vote em mim, quer dizer, ou vote em mim porque eu preciso, eu não tenho outra renda e eu preciso. Nossa, ele precisa mesmo, ele está me dando, ele me dá
me dá uma cesta básica, ele está me ajudando com umas mudinhas, ele está fazendo isso, dando uma muleta, uma cadeira de roda. E não é isso. Você tem que votar na qualificação, como falou, nós temos que ter pessoas qualificadas para que nós possamos mudar as nossas leis para melhor, e pessoas com uma visão diferente de administrar um município, um estado, o nosso Brasil, o nosso mundo também, porque hoje nós vemos tudo errado em tudo que é lugar, né? Pessoas tomando poder à força, pessoas indo pelo populismo, e daí acaba tendo que a população fazer um movimento para tirar ele do poder, porque votou naquele ímpeto do momento, né? E não analisando as consequências lá na frente. E a gente vê hoje, aproveitando que o senhor é um advogado, né? Eu vou tocar na questão da Suprema Corte, né? E a gente vê que eles anularam o indulto do Daniel Silveira, né? Que foi dado perdão pelo presidente. E a gente vê alguns indultos que foram dados, né, por José Dirceu, né, é um dos casos de corrupção, e tantos outros, né, José Genuíno, que foram aí, receberam o indulto de perdão, que foram crimes comprovados, né? Foram comprovados a questão da corrupção, foram delatores, delataram muitas das vezes para se esquivar, e o Daniel Silveira, ele foi preso, e está sendo preso por causa de opinião, né? Falou demais, eu nunca aprovei os ataques dele, mas a gente teria uma pseudo-liberdade de expressão, né? Ele talvez fugiu da ética até política para o ataque, e por ter um viés de direita e tal, conservador, também advogado, e deram queda e querem manter ele preso, os bens dele estão tudo bloqueado. Eu tenho acesso, eu conheço uma assessora dele, em Brasília, conheci. E o que o senhor me diz hoje dessa questão? A lei no Brasil hoje, ela existe no alto escalão, ou ela está partidária? Eu posso dizer que a gente analisando, ela está partidária, porque o que me interessa eu vou votar, o que não me interessa eu não voto. Hoje tem coisas que eles assumiram para eles que não era poder deles. Primeiro você tem que ter todo aquele trâmite, vamos dizer que você vai iniciar um processo. Você tem um inquérito, vai para o Ministério Público vai oferecer a defesa e a juíza vai ver se aceita ou não. Hoje está ao contrário. Era a mesma coisa que você mandar o processo direto para a juíza e ela vai já fazer o inquérito, vai verificar se aceita ou não aceita. Então hoje eles estão fazendo tudo ali, acabou aquela escala de você estar investigando. Você tem um ministro que está investigando tudo. Você não pode falar nada, porque se falar alguma coisa, você é penalizado aqui. Então, nem na era da ditadura militar, depende do que você fala agora, se você se expressar, você pode ser punido. Então, é complicado. Hoje, coisas que você vê que que precisa votar, não está sendo votado tão rápido. A gente sabe que a gente tem processo aí que demora anos na justiça, vai rolando, e tem coisa que é tão rapidinho para votar. Por que não é tudo assim? Por que é só o que me interessa e o que eu quero fazer que vai rápido? E os outros processos da população em geral não é rápido. Demora anos, a pessoa morre, às vezes uma indenização, um recurso no INSS que nem a pessoa que entrou não vai receber, os familiares dela depois que vão receber, e não é tudo rápido assim. Que bom que a nossa justiça fosse igual o Supremo está fazendo agora, tudo rapidinho, pulando etapas, e é complicado. Então a gente vê que... E chega a assustar a questão dos advogados e juízes? Porque você não tem assim por mais que você defenda às vezes o teu ponto de vista, chega ali, derruba, e sempre falo, porque... Antes a gente falava que era só o juiz, o juiz a gente não entendia a sentença dele, isso, aquilo. Ia para lá para reformar. Hoje estão criando julgados, às vezes que cria
penalizando muitas vezes o próprio Estado com algumas coisas que você acaba votando ali, que você acaba penalizando o Estado, que o Estado tem que fazer com o Estado. Porque hoje você tem que saber de onde você arrecada dinheiro também para você fazer alguma coisa. Mesma coisa que o vereador vai fazer um projeto de lei que onere o executivo, não é da competência dele, ele tem que ter a parceria do executivo. Então, em tudo que é lugar. Só que nós vemos que as leis no país estão sendo atropeladas. Hoje, se você olhar o que era, que não podia, você vai olhar os juristas, um discute aqui que podia, outro que não podia, por quê? Há um conflito. E não tem mais um denominador comum. Não existe. Hoje você dizer que, você chegar e falar assim, olha, isso aqui era assim, é assim. Não é? Era, mas agora não é mais. Eu vejo assim, eu estudo muito sobre isso, doutor Ailton. Eu vejo assim, 3 coisas que o Supremo vai aprovar, que não vai passar pela Câmara e nem pelo Senado. É a PL da fake news, que eu acredito que vai derrubar e censurar muita gente. Todas as big techs vão ser prejudicadas e a igreja cristã séria vai ser prejudicada. Porque eles que vão determinar, existem brechas ali naquela PL que vai silenciar. Muita coisa que se prega hoje não vai poder pregar publicamente. E talvez se pregar na igreja e for filmado, a pessoa pode ser preso. Outra questão é o arcabouço fiscal, que vai, na minha visão, o senhor pode me corrigir se eu estou errado, que pode acabar com a classe média, que eles vão tributar, já vão aumentar mais a carga tributária da classe média alta. E a terceira é a reforma tributária. E eu acredito que esses 3 que caminham junto lá, que é prioridade do governo federal, a gente vê que eles estão forçando e a gente vê algo assustador. A fala do Flávio Dino semana passada, quando a PL da fake news não passou, ela é assustadora, porque ele falou, nós temos 3 mecanismos, que se os deputados não votar, nós temos o Ministério da Justiça, e se o Ministério da Justiça não quiser entrar, a Suprema Corte entra. E eles vão perder. A fala do ministro eles vão perder. Então, quer dizer, ele está dizendo, como ontem ele foi entrevistado lá, né, pelos senadores, com um cara de deboche, dando gargalho, eles estão dizendo para a população que não adianta vocês votar, que nós vamos... E eu estou chegando nessa pergunta pelo senhor ser advogado. A alta instância é a Suprema Corte, né? Se a Suprema Corte já pendeu por um lado só, vamos acreditar em quem? Essa é a pergunta. Hoje é difícil falar que eles não estão ali mais como, vou tirar uma dúvida aqui. Não, eles estão fazendo leis. Eles estão legislando, que não era o trabalho deles. Nunca foi. Era para julgar alguma coisa que fosse votado e fosse legal para fazer. Não, hoje eles estão fazendo leis. Então é complicado quando começa assim, porque você não vota neles. Na Venezuela foi isso. Você não vota nos juízes, né? Nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós temos 2 votos ali distonantes que foram os últimos, mas você chega lá, tem coisas que você vê nesse arcabouço fiscal que você, eu vou onerar isso que os grandes. Tá, mas eu sempre falo o seguinte, se eu penalizar o capital, como que vai ficar o social? Exatamente. Eu quero penalizar o social porque você está ganhando mais, daqui a um pouco ele vai para outro lugar. E se ele tem dinheiro, ele vai para outro lugar investir. Ele vai tirar... E como muitos empresários já tiraram dinheiro do Brasil. Essas pirâmides que as pessoas pensam que vão ganhar dinheiro porque é tão fácil ganhar dinheiro, porque eu vou investir 1.000 e vou ganhar 5, vou investir 100 e vou ganhar 200, vou ganhar 1.000, vou ganhar... Se fosse assim, os empresários fechavam todas as empresas, eu vou investir nisso aí. Então é complicado. Hoje a gente vê, a reforma agrária, invasão de terras, mas invadindo propriedades da Embrapa, que faz pesquisas, e o governo não toma providência, esse que é o problema. Daí a legislação, vamos ter que criar uma CPI para verificar isso, que era competência do governo fazer. Nós não podemos ter um lado, eu como sindicalista, eu sei que às vezes a pessoa fala, mas agora com o Lula é isso. Não, nós queremos que vá o que é a legislação, que é a lei. Nós não queremos benefício da lei.
criar imposto, que nem fala muito que imposto sindical. Eu mesmo, como sindicalista, sou contra o imposto sindical. Agora, sou favorável a uma taxa negocial, que quando o sindicato vai lá, negocia e cria benefícios para o trabalhador, nada mais justo do que ele contribuir com o sindicato. Não ele ter uma renda, eu vou descontar da categoria inteira que vai para o sindicato. Não, sou contra isso. Mas a partir do momento que ele é um sindicato atuante e negocia, beneficiado com aquilo. Eu sou associado de alguma parte e eu quero um benefício, eu tenho que pagar por aquilo. Agora, eu quero o benefício e não quero pagar, né? Então, tem tudo um termo, mas tudo dentro de uma legalidade. Entendi. Para nós concluir, foi rápido, hein? Já passou? O doutor ele trabalha em várias áreas, né? Ele tem um escritório que atende todas as áreas. Ele comentou comigo que está trabalhando muito na área da família, né? Que é um dos hoje a célula máter da sociedade é a mais atacada, né? Em todos os âmbitos. E a gente está vivendo, doutor Ailton, eu como pastor, né? Eu estou dando palestras hoje em escolas sobre depressão, automutilação. A gente vê que está assombroso, desejo suicídio infantil, adolescente. E é o desequilíbrio da família. Quando você vai pegar o histórico de um jovem que está se automutilando, eu vou dizer para o senhor que 70% deles é porque os pais estão separados. É como se ele retraísse uma culpa, o desequilíbrio da família que gerou esse sentimento, até a própria de tirar a própria vida. E a gente está vendo também tanto as mulheres dessa sociedade como os homens totalmente desequilibrados emocionalmente. Tá difícil, não tá? Assim, para a gente concluir essa questão, como o senhor é um presbítero da igreja, tenho certeza que muitas famílias já foram restauradas também, né? Que não ultrapassaram o divórcio. Mas está difícil, não está? Está, principalmente quando a gente fala, como eu falo, a nossa legislação, ela abriu esse espaço, tudo para isso. A partir do momento que a família, você perde o poder familiar, de você poder educar teus filhos, de você poder fazer, e o Estado começa a interferir, é problemático para toda uma sociedade. Que hoje você não pode educar o teu filho. Às vezes eu vejo pessoas ali que foi educar o filho, já foi lá no conselho tutelar e entregar ao pai, porque fez isso, que fez aquilo. Ou a própria... Não, Cordo, já que o senhor tocou nesse assunto, a questão do empoderamento feminino também, porque, como a gente falou, muitas das vezes o camarada nem agrediu, mas falou também, parece que também... Eu vi uma vez, o senhor pode me corrigir, o senhor já continua essa linha de raciocínio da criança que muitas vezes tem mais lei para destruir a família do que para beneficiar uma família. Eu ouvi dizer esses dias, e uma mulher falando isso, que as mulheres agridem mais os homens do que os homens as mulheres. Só que a mídia não fala nada. E ela falou, tem muito homem apanhando de mulher. Eu já peguei casos que o homem apanhou. Só que daí o que acontece? Não tem a lei do Penha, né? Não tem a lei Mário da Penha. Porque o que acontece? Ele vai e ele apanha da mulher. Sim. E eu falei para ele, vai e faz um BO. Ele foi na segunda-feira e fez um BO. Daí ele já estavam meio dividindo o imóvel, ele ia ficar com a parte da frente. Ele estava já construindo um muro. Ela mandou na terça-feira um cara ir lá e meter a marreta lá, derrubou tudo. Aí eu falei, vai lá e bate foto, vai lá e leva na delegacia. Depois na quarta-feira ela foi lá, daí disse que tinha apanhado com barra de ferro e tinha feito. E o que aconteceu? De quem valeu, sai, ele se afaste de lá porque ele não pode. Então, acontece. E eles tinham sinal que ele apanhou da mulher, e a mulher não tinha sinal nenhum. A mulher só falou. Então, às vezes as pessoas falam, mas a lei Maria da Penha, eu concordo que ela tem que ser rígida, porque tem muito homem que com certeza, tem que... Eu também sou. Mas só que, por analogia, ela devia servir para o homem também, por analogia. Sim. Aí eu até coloquei para a juíza isso, né? Eu falei, por analogia, tem... Não, mas ela só serve para a mulher. Quer dizer, mas o homem não vai ser analisado se aquilo realmente ocorreu ou não ocorreu.
E demoravam muito para dar medida protetiva, às vezes, para a mulher, e umas eram assassinadas. Sim. Por quê? Porque o homem, mas tem que ver o histórico também, às vezes é um trabalhador que está ali e não tem, que nem esse era o caso desse, né? A gente vê que ele era a vítima, então às vezes o homem é a vítima também, Sim. só que a lei não protege ele. Existem duas questões, né? É essa questão da lei que blinda a mulher e a lei que blinda a criança. Tem criança que já fala pro pai, se você me bater, eu vou te denunciar. E tem muito. E se denunciar... Também responde. Responde. Aí você vê, aí entra a questão do marxismo cultural, né? Que a criança não é patrimônio dos pais, é patrimônio do Estado. Então você vê que é uma cultura, né, que está sendo empregada, e a gente vê que muitas famílias... Essa questão, doutor, do desequilíbrio emocional hoje, dentro do seu atendimento como advogado, está muito grande? Tem bastante. Às vezes as pessoas chegam, como falou, chega para divorciar porque está acontecendo isso. A gente acaba, às vezes, quando o casal está junto, a gente conversando com o casal, já teve gente que voltou, já teve gente que começou a fazer o divórcio e tinha, esse é até interessante, fez o divórcio, saiu a sentença. Ah, mas a gente voltou, a gente está junto. Falei, então não leva para o cartório, porque perante o cartório estão casados. Sim. Perante a justiça saiu a sentença do divórcio. Só que perante o cartório, né? No cartório vocês não levaram. Então no cartório estão casados ainda. Então acontece. E às vezes um problema ali que eles não conseguem resolver, algum problema entre eles, é um problema de um filho, que às vezes eu também falo, olha, o seu filho está interferindo aqui, cuidado, porque ele começa... Esse negócio dos pais separados também é um problema, porque às vezes o pai compra o filho ou a mãe compra para jogar um contra o outro e ficar. Então a gente sempre fala, cuide com o filho também, porque às vezes ele joga, porque o pai quer que o filho fique com ele, daí fica dando uns brindezinhos a mais, fazendo, o filho faz alguma coisa errada, ele deixa, faz de conta que não vê. Por quê? Não, se ele a mãe vai repreender, eu quero ficar com o pai. Aí chega lá, ele vai com o pai quer repreender. Não, eu vou com a mãe. Isso perde essa linha de ter isso pode, isso não pode. Porque se eu estou lá com o pai, pode. Se eu estou com a mãe, não pode. Se estou vice-versa, então é complicado. Muito complicado. Doutor, para nós concluir, que nós vamos ter outro podcast, mas eu já vou deixar aqui de antemão um convite para o senhor voltar aqui. Eu agradeço. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já é primeiro suplente, mas as eleições para vereador no próximo ano. Eu acredito que não é crime eleitoral se eu falar se o senhor vai ser candidato ou não a vereador no próximo ano aqui da cidade de Pinhais. Então, pretendo novamente a colocar meu nome perante o partido, né? Sim. E porque, como eu falei, nós temos uma missão. Nossa, não é uma profissão, mas é uma missão. E você tendo um mandato para mudar, você consegue alterar muita coisa. Como nós vimos essas mudanças que ocorreram dentro do município de Pinhais. Quem mora aqui, eu moro no município de Pinhais há 56 anos. É o tempo que era Piraquara ainda, ele emancipou em 1992. Então a gente viu mudança. E também duas caras do município de Pinhais. Quando o Luizão entrou, eu falo que tem duas fases, quando o Luizão entrou, porque com a política diferente, trazendo a comunidade junto, né? Isso é importante. Quando você consegue agregar, o município ganha, a população ganha. Sim. E com qualidade. Porque quando você só tem o toma lá da cá, quem perde é o povo. Então tá bom. O senhor o senhor é do PSC, vai continuar no PSC? Estou no PSC. No PSC, vamos ver a composição lá para frente, né? Estava como presidente do PSC, daí saí da presidência, mas faço parte do PSC. Então... Não é do PCC, porque uma vez a mulher chegou, eu vim aqui que eu queria falar com o vereador do PCC. Falei, não é PCC, é PSC. A gente vê... muita gente critica, né, a questão de política, não quer acreditar, mas a gente sabe que faz uma diferença imensa um vereador, um deputado estadual está legislando, né? Faz uma diferença, não faz? Faz muita diferença, porque, como eu falei, as leis elas vêm. E o que a gente consegue alterar,
Porque às vezes você vem um plano diretor de ensino, um plano diretor, você consegue alterar itens que constam ali, como a gente fez na época do Conselho Tutelar, do plano de ensino que veio pelo MEC, algumas coisas você consegue alterar dentro, dar o teu palpite, tendo apoio dos outros colegas também, porque a gente, em uma Câmara Municipal, você não consegue nada sozinho, você consegue com o apoio do grupo. Então, muito obrigado, doutor Ailton, né? Foi uma honra. Como eu fiz com a prefeita, eu gostaria de fazer com o senhor permitiu fazer uma oração pela sua vida. E quero lhe agradecer por esse tempo. Foi muito bom. Eu que agradeço, pastor Carlos, pastor Aládio, sempre agradeço aí pelo convite. E o senhor vai voltar, pode ter certeza que até enquanto o senhor puder falar, né? A gente vai trazer o senhor aqui com outras pautas e que o senhor puder. Às vezes o pessoal fala, aí começa a falar, não para, porque se for falar de sindicalismo, a gente entende um pouco. Na área de direito, na área de política, a gente está engatinhando, sempre aprendendo alguma coisa, né? Com certeza. Deixa eu orar pela sua vida e quero lhe agradecer. Pai, está aqui, teu servo, doutor Ailton, quero pedir a tua bênção sobre a vida dele, sobre os seus sonhos, seus projetos, quero colocar a sua família diante da tua presença, o seu trabalho. E, Senhor, a tua palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Senhor, que o coração dele esteja disposto a agir conforme a tua vontade em tudo na sua vida. E que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade permaneça sobre a vida dele e da sua família, e livra eles de toda intenção do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor.